as relações internacionais sofrem e sofrerão uma mudança muito significativa nos próximos tempos. É muito difícil de prever o que exatamente mudará, o quanto mudará, mas estamos numa curva na história que é muito importante e, portanto, é muito importante que fiquemos o máximo possível esclarecidos em relação a esse tema. Bem, no dia 25 de março, teve início a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Digamos que muitos que não estão suficientemente atentos ao que acontece na cena política e econômica internacional devem ter se surpreendido. Ora, como que um país ataca o outro dessa maneira? Mas que coisa mais injusta! E essa impressão inicial acabou se difundindo de uma maneira tempestuosa, uma forma de tempestade, pelos meios de comunicação. Un tanque ucraniano que aplasta un coche en un tanque ruso. Un misil ucraniano que derriba un bloque de viviendas en un misil ruso. Una niña de Donbass víctima de las tropas ucranianas en una niña de Kiev. Hay cientos de fake news parecidas. De hoje nós olhamos jornais, telejornais, mídias eletrônicas, um verdadeiro bombardeio de falsas informações, de informações distorcidas que visam acusar a Rússia de uma iniquidade, de uma intervenção absurda, que tem uma direção política despótica, expansionista, e nos termos mais usuais da esquerda, uma ação imperialista. Bem, creio que essa visão que por conta dessa mídia tão bombardeante, né? Essas emissão de notícias voltadas para esse tipo de interpretação, acabou que muita gente, inclusive aqueles que se postam à esquerda, tenham absorvido essa concepção e essa posição. O que eu tento fazer aqui, hoje, com vocês, na medida das minhas possibilidades, por suposto, é esclarecer do que se trata. Quer dizer, precisamos colocar a questão da Ucrânia num contexto mais amplo, na verdade, num contexto global. O que acontece? Como nós sabemos, a União Soviética e o sistema de estados socialistas da Europa Oriental se desintegrou entre 1989 e 1991, com algum prolongamento, digamos assim, na década de 90, quando aconteceu a desintegração da Iugoslávia, promovida pelo imperialismo europeu, mormente o alemão, que tinha muito interesse em atrair a Eslovênia e a Croácia para a sua órbita, né? E pelos Estados Unidos, que tinham interesse militar, né, de atravessar os Balcãs para alcançar a Ucrânia. Isso já estava desenhado nos anos 90. Né? Já estava desenhado nos anos 90. Essa concepção é mais antiga ainda. Quer dizer, ela foi elaborada já nos anos 70, né?
por um grupo de intelectuais americanos que antecipavam esse efeito de destruição da União Soviética e que incluía a desorganização e colonização dos povos eslavos. Então, não é algo de hoje, né? Não é algo de hoje. Mas isso foi ganhando impulso nos anos 90. Particularmente, não exclusivamente, né, pelos governos do Partido Democrata dos Estados Unidos. Clinton teve um papel fundamental na destruição da Iugoslávia. Joe Biden lembra com orgulho que foi ele que sugeriu o bombardeio de Belgrado em 1999, incluindo a destruição da embaixada da China naquela ocasião. Suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. Quando a União Soviética se desintegrou, o acordo foi o seguinte: as zonas da União Soviética, agora desintegrada, que contivessem armas nucleares, passariam todas para a Rússia. Era uma questão, digamos assim, de segurança, né? Para não se difundir as armas nucleares, ficariam todas concentradas na Rússia. Né? E o outro acordo escrito era de que a OTAN não passaria 1 centímetro além da fronteira que tinha. Né? Isso foi loguíssimo descumprido, porque a anexação da Alemanha Oriental esticou, digamos, um pouquinho, naquele momento, a atividade da OTAN. Agora, hoje houve vários momentos de expansão da OTAN. Foi se expandindo para os países da Europa Oriental, né? E depois aqueles que eram ou fizeram parte da União Soviética, que é o caso dos países bálticos. No momento em que se tentou incorporar a Geórgia nisso, a Rússia reagiu, né? E impediu que isso acontecesse. Numa intervenção militar cirúrgica em 2008. Né? Mas outros países continuaram se avançando a OTAN para leste. Quer dizer, a situação de verdadeira ruptura foi quando houve o golpe na Ucrânia, em 2014. Quer dizer, todos devem se lembrar que a estratégia americana de mudanças de regime para construir regimes favoráveis aos americanos eram as chamadas revoluções coloridas. Então, houve revoluções coloridas de todas as cores por muitos lugares do mundo. Né? Algumas venceram, outras fracassaram. Né? Houve e há pressão para a incorporação da Moldávia, né? Que também era parte da União Soviética. Isso não tem acontecido porque há uma resistência interna na própria Moldávia, né? Mas o conflito interno é muito grande. Mas a questão chave ficou mesmo para a Ucrânia. Então, a Ucrânia teve a sua revolução colorida de 2014, que foi bem sucedida. Então, o que já havia em 2014 na Ucrânia?
significativa assessoria política, militar, comunicacional dos Estados Unidos, que estimularam e fortaleceram os dois grupúsculos nazistas que existiam na Ucrânia e que foram projetados para o centro do poder. E foram armados. Então, essas tendências nazistas ganharam muita força política e militar, constituindo o chamado Batalhão Azov. Bem, esse grupúsculo nazista, armado, poderoso, que está no governo, já há elementos importantes no governo e no comando do exército da Ucrânia, há elementos desse grupo. O comandante deles é até conhecido como Führer Branco, para vocês terem uma ideia. Claro que a concepção nazista é completamente racista. Eles se identificam numa projeção histórica, mitológica, em grande medida, de serem os descendentes dos escandinavos, que seriam a raça pura, e que teriam que se sobrepor aos eslavos e aos outros povos inferiores, com todas as devidas aspas, existentes na Ucrânia. O que aconteceu? Os povos eslavos, eles são originários do Cáucaso. Eles se localizam no que hoje é a Ucrânia e estabelecem relações, efetivamente, com os escandinavos, poderíamos chamar com os vikings, que se expandem por toda a Europa, num determinado momento, como comerciantes. Comerciantes armados, é bem verdade. Mas eles se estabelecem numa cidade fundada por eles, do norte, na Rússia, chamada Novgorod, nova cidade. E depois, a partir daí, em direção ao sul, atingem essa região que é Kiev, onde se encontravam os russos. Os escandinavos chegaram mesmo mais ao sul e se encontraram, em termos de comércio, com o Império Otomano. Quer dizer, de início não era o Império Otomano, na verdade, mas já eram os turcos e gregos, quer dizer, do Império Bizantino e depois do Império Turco. Inicialmente o Seljúcida e depois os otomanos, mais tarde. Bom, muito bem. Agora, essa região é uma região de passagem de povos, de muitas migrações. Quer dizer, ela foi vitimada, por assim dizer, pela expansão mongol. Ali é o território dos cossacos. Os búlgaros, eles são originários do centro da Ásia. E eles fizeram uma migração muito rápida, na verdade, para se estabelecer no que hoje é a Bulgária. Mas passaram por ali também. Então, é uma região que misturou muitos povos. E, no correr da história, também religiões. Quando o Império Russo se conformou, ele, na verdade, se conformou muito em torno da religião cristã ortodoxa. Os cristãos ortodoxos precisaram fugir de Constantinopla no momento em que a cidade foi tomada pelos turcos otomanos e se deslocaram para Moscou. E ali
se fizeram uma chave da organização do Estado russo, né? E configuraram a ideologia do Estado russo. A Rússia como terceira Roma, né? Que é algo muito forte, mas que agregou a nobreza russa no decorrer do seu desenvolvimento como um império feudal, mas, ao mesmo tempo, como uma monarquia absolutista, no correr dos séculos. Essa região, quando a Rússia começou a se expandir efetivamente, mas a partir de Moscou, essa região mais ao sul, que hoje é chamada Ucrânia, na verdade, sempre foi vista como um território de fronteira, tá? Fronteira da expansão russa, né? Dizem alguns, é uma hipótese, que o próprio nome Ucrânia significa exatamente fronteira. Mas é uma região que já estava com os povos, por uma história pregressa, muito misturados, né? Por uma história de passagem, de conflitos, etc. Quer dizer, o nome Ucrânia efetivamente aparece no momento que ela é completamente conquistada com Catarina II, ainda que a região tivesse sido incorporada à Rússia em 1667. Quer dizer, essa também é uma data muito importante, porque diz, olha, a Ucrânia e os russos estão juntos desde 1667. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo. Avançaram, se desenvolveram, se atrasaram, se conflitaram juntos, né? Por um período histórico bastante significativo. Quer dizer, da onde vem essa junção da Ucrânia com a Rússia? Na verdade, uma parte da Ucrânia já era parte do Império Russo. A outra parte, essa de 1667, foi incorporada da Polônia. Essa disposição agressiva da Polônia que percebemos hoje também é buscada nesse passado. O Reino da Polônia era um estado forte e muito extenso. Era o estado mais extenso da Europa. Era maior que a França, né? Agora, começou a se enfraquecer na metade do século XVII. E, nesse momento, 1667, perde uma boa parte do seu território para o Império Russo em expansão. Veja que o discurso ideológico da Polônia de hoje também vai buscar elementos num passado distante. A Rússia faz a mesma coisa. Quer dizer, busca elementos, estou dizendo o grupo dirigente, né, de um Estado e de outro, né, nos entendemos, né? A Rússia faz a mesma coisa. E hoje o discurso do Putin, do grupo dirigente da Rússia, é muito alavancado por essa ideia da unidade dos povos eslavos. Mas não de todos, dos eslavos ortodoxos. Ou seja, os russos, uma parte dos ucranianos e os belorussos, que são ortodoxos. E daqui nós podemos tirar já uma imagem do que a Rússia pretende com esse conflito, né? Em termos, evidentemente, de hipótese, né? Temos que entender isso como uma hipótese, né? Bem, então, essa conflitualidade daquela região, que envolve a Rússia e a Ucrânia e a Polônia, né, de certa maneira, e os países bálticos, que também estão desesperados por uma agressão direta à Rússia, né? E vê bem que os nazistas estão também no governo na Lituânia, né?
Isso é importante de ver. Né? Tem peso na Letônia. Eles estão derrubando as estátuas da resistência antinazistas e estão erigindo estátuas de nazistas que destruíram aqueles países como heróis. Assim como na Ucrânia se eleva o nome de herói para Stepan Bandeira, que foi um sujeito que, durante a Segunda Guerra Mundial, organizou tropas SS, né, ucranianas e que contribuíram para a eliminação de cerca de 1 milhão de judeus. Essa é uma questão que alguém pode dizer, mas olha, o Zelensky é também judeu. O problema é que há um grupo de judeus em Nova York dos anos 70 que tem essa estratégia de destruição da Rússia, que parte de um certo Strauss, Léo Strauss, né? É o cérebro maléfico disso. Então, o Zelensky está completamente afinado com isso, né? Então, quando a Rússia fala que preciso intervir na Ucrânia para erradicar o nazismo, é algo muito compreensível. Por que nesse momento? Por que nesse momento? Porque a partir de 2014, com, digamos assim, a ocupação um pouco mascarada da Ucrânia pelos Estados Unidos e pela OTAN, quer dizer, a transferência de armas para a Ucrânia foi bastante grande, o treinamento de tropas foi significativo, importante para usar as armas americanas, né, afinal de contas, e em 2021 já estava sendo aprontada, estava nos últimos detalhes, para que as tropas especiais puxadas pelos nazistas atacassem de vez a parte oriental da Ucrânia, que se descolou em 2014, que é a parte povoada por russos, mas russos que não são originais daí. São russos que migraram para essa região no século XVIII e XIX, de modo que essa região ficou conhecida como Nova Rússia. Veja, então, os russos haviam migrado para o norte, no processo de expansão, houve uma migração para o sul, em uma determinada região da Ucrânia. Então, ucranianos e língua ucraniana é falado por não muitos. A população da Ucrânia, de 1991 para cá, já diminuiu em cerca de 4 milhões de pessoas. Quer dizer, sem contar os 2,5 milhões que saíram no último mês. O país está destruído. Mas não é por culpa da Rússia. É por culpa da intervenção americana e do grupo dirigente que se apossou do poder na Ucrânia. Essa que é a questão essencial, que deve ser levada na devida consideração. Quer dizer, a Ucrânia sempre foi um território muito rico para a produção agrícola, muito rico, e está devastado. Agora, a fome que está gerada na Ucrânia acaba se espalhando por boa parte do mundo, por conta de subir os preços dos alimentos. Quer dizer, aí entramos nós, entra a América Latina, nessa circunstância mundial. Bem, então, essa estratégia de destruir a Rússia, ela acabou se impondo nos Estados Unidos, mas não era unanimidade. Havia uma outra possibilidade, que era atrair a Rússia.
Então, os Estados Unidos poderiam, digamos assim, fazer uma aliança com a Europa Ocidental, atrair a Europa Oriental, coisa que já havia sido feita, e fazer acordos, digamos assim, decentes, civilizados, né? Digamos, de comércio, de economia, com a Rússia. Né? Quer dizer, atrair a Rússia para a Europa. Né? Mas a estratégia vencedora não foi essa. Né? Quer dizer, então, mesmo na Rússia, a divisão existia. Quer dizer, vamos nos entregar logo aos Estados Unidos. Quer dizer, um pouco era a posição do Gorbachev, mas era decididamente a do Boris Yeltsin. Era de certo Medvedev, que foi presidente da Rússia num certo período, numa intercalação com o Putin, mas não é a posição do Putin e do grupo que predomina na Rússia agora. A ideia que a Rússia foi obrigada a absorver é a de garantir a sua existência, a sua sobrevivência diante de uma gigantesca pressão militar que está colocada a leste. Quer dizer, desde a Estônia, né, até a Bulgária, até a Turquia. Então, a Rússia está cercada. E não é por pouca coisa. Né? Por tropas, mísseis, né? E armas nucleares, que estão a ponto de serem instaladas. Quer dizer, na verdade, já havia estudos sendo implantados na Ucrânia em relação a isso, além de laboratórios de armas biológicas. Recentemente, alguns ou muitos devem ter visto, que fez o Joe Biden? Jogou ao contrário, dizendo que a Rússia estava fazendo isso, o que não é verdade. Há provas apresentadas pela Rússia, inclusive na ONU, de que havia esses laboratórios de armas biológicas sendo construídos na Ucrânia. Né? De modo que não resta dúvida, né, que a intervenção da Rússia na Ucrânia é defensiva. Agora, dessa defesa, para que essa defesa seja minimamente definida, quer dizer, o que a Rússia quer é incorporar a parte oriental da Ucrânia, habitada por russos, russófonos, e que essa se interligue com a Crimeia. Pode ser que pare por aí, mas há a possibilidade disso se estender até Odessa. Se estender até Odessa, a Ucrânia fica sem saída para o mar. Então, vai ser difícil que isso aconteça, né? Mas se nós lembrarmos o massacre de operários ocorrido em Odessa em 2014, por uma questão moral, né, a Rússia deveria incorporar Odessa. E também pela história de Odessa, né? Pela história de Odessa, né? Todos devem lembrar, né, da história do encouraçado Potemkin, né? Há um filme fabuloso do Sergei Eisenstein sobre isso, né? Bom, então, aqui fica claro que não é uma expansão imperialista. Até porque a Rússia, ela se desindustrializou. O capital financeiro russo
não é significativo. O que existe ali é uma burguesia bandida que saqueou o povo russo, os trabalhadores russos, empobreceu a Rússia, mas não é uma burguesia imperialista. É um Estado que se defende do ataque imperialista. Agora, qual é a solução ou a saída para a Rússia nesse quadro? Evidente que se aproximar da China e das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Antes de tudo, o Cazaquistão, mas as outras menores também. E se aproximar também, aí também é uma questão de defesa muito importante, das repúblicas do Cáucaso. A Armênia é importante nisso, é um país pequenininho, mas é muito importante nisso, né? Não se inclui aí a Geórgia, quer dizer, ainda há esse conflito aberto na Geórgia, né? O Uzbequistão é importante também, né? Bom, enfim, aqueles países todos que, ao final da União Soviética, votaram para se manter unidos a forma de confederação nos Estados independentes, que nunca existiu, né, na prática, mas estão obrigados agora a existir. E assim se aproximar da China. Quer dizer, essa criação, então, desse bloco euroasiático, digamos assim, é tornado inevitável por iniciativa do imperialismo. Porque a estratégia do imperialismo é destruir a Rússia, né, a partir da Ucrânia. Esse plano continua, né? Quer dizer, o que vai ser da Ucrânia? Que acordo chegará ali? Vai ser feito um acordo? É evidente que o governo da Ucrânia não quer acordo nenhum, né? Pelo aquilo que ele representa, né? Que ele representa o que pior pode existir dentro da Ucrânia, e pela sabotagem dos Estados Unidos, que entende continuar despejando armas ali e criar um pântano, estilo Afeganistão, que não se resolva nunca. The Russians invaded Afghanistan back in 1980. And although no country went in, they certainly had a lot of countries supplying arms and advice and even some advisors to those who were recruited to fight Russia. It didn't end well for the Russians. There were other unintended consequences, as we know, but the fact is that a very motivated and then funded and armed insurgency basically drove the Russians out of Afghanistan. I think that is the model that people are now looking toward. And if there can be sufficient armaments that get in, and they should be able to get in along some of the borders between other nations and Ukraine, and keep the Ukrainian, both their military and their citizen volunteer soldiers supplied, that can continue to stymie Russia. Now let's... Bem, mas isso vai levar à fome milhões de pessoas, sem dúvida nenhuma. O deslocamento enorme de população já fez isso. Claro que os Estados Unidos vai ter um custo praticamente zero nisso e vai ter o benefício, muitos benefícios, né? O de venda de armas, né, para a Europa inteira. De agora, o governo da Alemanha, o da Itália, já prevêem um aumento na despesa militar, né? Evidente que nem todos têm condição de fabricar armas, né? Compram nos Estados Unidos. Mas a indústria bélica de cada um desses países também vai se beneficiar. Então, o capital financeiro internacional
mesmo com os seus conflitos, e a indústria bélica de cada país são os beneficiários disso. Quem paga dramaticamente a situação toda são os trabalhadores. Para os Estados Unidos, é importante acuar a Rússia, mas, ao mesmo tempo, submeter a Europa. Fuck the EU. No, exactly. Se a Europa não tem condição de garantir a sua subsistência em termos de energia, e não tem, ela precisa ser importada, quer dizer, interromper a importação da Rússia seria ótimo para os Estados Unidos. Obrigaria esses países a importar dos Estados Unidos um petróleo muito mais caro, muito mais poluente. Quer dizer, outra vítima dessa situação toda, evidente que é o ambiente. Quer dizer, a destruição ambiental dá passos gigantescos nessa situação. De modo que é aquilo que deve ser percebido e repetido, porque é muito claro. Aquele encontro de Glasgow sobre o ambiente foi uma verdadeira farsa. Ninguém estava muito interessado nisso. Os Estados Unidos realmente não conseguiram esconder que não tem interesse nenhum nisso. Os seus projetos de extração de petróleo e gás se prolongam por décadas, né? Então, não há nenhuma preocupação com isso, né? A China tem demonstrado interesse nisso. E, digamos assim, de uma maneira honesta, fala, olha, não dá para me desfazer do carvão do dia para a noite, né? Mas há um projeto de substituição das energias poluentes, né? Que é real. Bom, muito bem. Então, isso há muita vantagem para os Estados Unidos. Quer dizer, o que é pasmante é como as classes dirigentes europeias se submetem. Estão completamente submetidas aos desígnios dos interesses dos Estados Unidos, que, de passagem, são também os da Grã-Bretanha. Veja, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia teve essa perspectiva estratégica que agora fica clara. E mais clara ainda quando se criou uma união nos países anglo-americanos. Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia criaram um pacto, né, pelo qual a Austrália e Nova Zelândia são países fundamentais para cercar a China. Então, imaginem bem, quer dizer, há um cerco muito estreito, né, à Rússia, que vai da Estônia até a Turquia, né, e há um cerco sendo feito à China. Além desses anglófonos que eu me referi, claro, estão juntos o Japão e as colônias americanas, né? A Coreia do Sul e as Filipinas, que criam um arco, e evidente Taiwan, que criam um arco em torno da China. Quer dizer, o armamento que está sendo transferido, particularmente para a Austrália, é muito grande. Se vê que os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Imagine o cenário, né? Nossa obrigação é inviabilizar esse cenário. Mas uma guerra contra a Rússia, porque a ideia dos Estados Unidos é destruirmos a Rússia e depois a China. Bem, esse quadro enfrenta resistências? Enfrenta. As contradições são muito grandes.
a União Europeia, no momento, parece unida, mas é impossível que permaneça assim. As contradições são muito grandes. A agressividade da Polônia não é a agressividade da França. Está certo que a França tem uma eleição daqui a algumas semanas, né? Que o Macron deve ser eleito tranquilamente. Mas ele está ganhando pontos com isso, porque a todo momento ele está conversando com o Putin, está conversando lá com o Tiririca lá da Ucrânia, né? Então, ele está contando os pontinhos eleitorais dele. O Draghi, na Itália, simplesmente entregou a Itália. A Itália está praticamente uma colônia americana. Está certo que o número de bases da OTAN na Itália é enorme, né? O número de bases militares americanas no mundo é gigantesco. Já perdi a conta, mas são mais de 600, espalhadas pela América Latina, pela África, Oriente Médio, e muitas pela Europa e em crescimento, né? Notícia recente: Estônia, Letônia, Lituânia pedem a instalação de bases da OTAN no seu território. Algo que já existe, mas está disfarçado, né? Então, é algo que fosse assumido, porque para eles participarem também da agressão à Rússia. Veja, então, que esse cenário não é de um conflito interimperialista. É uma agressão imperialista comandada e capitaneada pelos Estados Unidos, com o objetivo de deter o declínio da sua hegemonia sobre o mundo. Agora, essa ação é destruidora, é devastadora para a humanidade. Veja, a hegemonia americana, na sua crise, ela tem uma reação que é devastadora. Mas há uma crise da hegemonia burguesa dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, a cisão claríssima que existe hoje entre os partidários dos democratas e dos republicanos, que sempre foi visto, porque era verdade, é um partido único que tem símbolos diferentes, um é um elefantinho e outro é um burrinho, né? Está expressando essa diferenciação. Como a movimentação das classes subalternas nos Estados Unidos está se aguçando. O descrédito, a descrença em relação à sua representação política é muito grande. Faz tempo que isso é grande entre, digamos assim, os chamados chicanos, né? E entre os negros, evidente, né? Os mais oprimidos. Mas hoje a diversidade do mundo do trabalho nos Estados Unidos cresceu muito, né? Cresceu muito. Há uma mudança no perfil do mundo do trabalho. De resto, como há na Europa, a grande migração das últimas décadas, que vem principalmente da África e do Oriente Médio, mudou muito a situação dos trabalhadores na Europa. Quer dizer, fragilização nos sindicatos e dos partidos. De hoje, nós não temos sequer um partido comunista que tenha uma expressão significativa na Europa. De lembrar que até os anos 70, começo dos anos 80, o Partido Comunista Italiano, o francês, mesmo o espanhol, que era mais frágil, tinha uma conta grande. Portugal, né, resistiu bastante, ainda resiste, né? Bom, vamos lá. O que acaba fortalecendo, no caso europeu, elementos como o racismo contra os migrantes. É evidente que
aceitar ucranianos na Polônia, na França, na Inglaterra, é ótimo, né? São brancos, né? Quer dizer, com os sírios, qual é a solidariedade? Né? Com os iemitas, há 8 anos sendo massacrado pelas armas americanas vendidas à Arábia Saudita, qual é a solidariedade? Não digo que os ucranianos não devam contar com solidariedade, todos devem, né? Eles estão sendo deslocados pela guerra e tendo o seu país destruído, né? Por uma ação do imperialismo americano, que provavelmente eles não têm como entender, diante do imenso bombardeio mediático a que são submetidos também eles e todas essas populações da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. As vozes dissonantes estão censuradas. Censuradas. Quer dizer, há uma censura tremenda. No caso do Brasil, nós percebemos que a autocensura se impôs tranquilamente. Basta ler os jornais e as notícias são meras traduções dos jornais americanos, Washington Post, New York Times, ou de agências de notícia, Associated Press, a Reuters. Então, é evidente que não são fontes confiáveis, né? São fontes que estão distorcendo a realidade das coisas, né? Então, esse é um elemento que fica bastante claro aqui nessa nossa discussão. Agora, que outros elementos de resistência existem se aquela dos trabalhadores, que são os mais penalizados, é muito tênue, por enquanto. Por enquanto. Começa a haver maiores movimentações contra a guerra nos países europeus, estão muito longe daquelas movimentações dos anos 80, quando os Estados Unidos instalaram os mísseis Pershing na Europa inteira, né? Estão muito longe disso, mas está havendo uma reação, né? Claro que muitos do contra a guerra não percebem exatamente as causas e os motivos da guerra, mas em sendo contra a guerra já é algo positivo. No porto de Gênova, na Itália, os marinheiros descobriram que a ajuda humanitária em direção à Ucrânia eram armas. Então, até essa coisa da ajuda humanitária é mentirosa. Na própria Ucrânia, as saídas, né, de escoamento de população, chamados corredores humanitários, têm sido usadas para a fuga dos nazistas. Então, os russos bloqueiam. E depois dizem, não, eles estão bloqueando, não estão deixando fazer isso. Não. Há um motivo para isso. Eles estão à caça dos nazistas. O que está acontecendo? A resistência na cidade de Mariupol, né? Os nazistas estão encastelados nas casas. Então, a luta tem que ser casa a casa. E aí há vítimas civis. Quer dizer, estão usando os civis como escudos. Inclusive porque os civis são russos, né? Veja que não há interesse nenhum da Rússia em destruir cidades e atacar civis. Senão, esse conflito teria sido resolvido em uma semana. Se fosse um ataque ao estilo nazista, né, como pretendiam fazer em relação às repúblicas da Nova Rússia, né, o efeito seria bastante diferente, né? O efeito seria bastante diferente. Então, também a ação militar dos russos é
diferente porque tem um objetivo estratégico. Quer dizer, eles não podem, e até porque há o discurso ideológico, né, de que como que vamos agredir os nossos irmãos, que de fato, historicamente, são. E o problema é que estão infiltrados com nazistas, que têm uma história, que vem de antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Desde a Revolução, a resistência anti-bolchevique foi muito forte naquela região. Né? Nos anos 30, a resistência contra a coletivização da terra foi muito forte naquela região. Porque era uma região onde se conformou uma pequena burguesia rural que, compreende-se, né, se opunha à coletivização. O campesinato pobre sem terra era francamente favorável, mas a pequena burguesia que tinha, digamos, a sua posse de terra, não aceitou e resistiu. Né? Lembrar também que a Ucrânia foi vítima de grandes tragédias naturais. Houve uma grande seca em 1922, uma grande seca em 1932. E depois, em 1942, né, o ataque nazista. Então, é uma região que podemos dizer assim, que sofreu muito. Não há dúvida disso. Não há a menor dúvida dessa situação. E está sofrendo de novo. Então, merece a nossa solidariedade, né? Sem dúvida alguma. Né? Mas dizer que o medo da Rússia ter uma democracia liberal ao lado é exagerar um pouco. Há 10 dias, o presidente baixou o decreto proibindo todos os partidos políticos da Ucrânia. Não é estabelecimento claríssimo de uma ditadura, que, na verdade, já vinha desde 1914, mas agora é mais claro do que nunca. Né? Não é essa a questão. Né? Outro problema de resistência a esse desígnio americano vem da Ásia. O Paquistão simplesmente não acata o dictate americano. E a Índia, que era tida como aliada, também resiste. Por quê? A Índia começa a importar uma carga muito maior de petróleo da Rússia. Por quê? É mais barato. Como é que ela vai comprar petróleo dos Estados Unidos? E isso é uma questão que cai também sobre os países europeus. Então, vejam a contradição. Né? Visitas de alto nível dos Estados Unidos vão para a Venezuela para pedir para a Venezuela de petróleo. Ué, mas eles não reconhecem o governo na Venezuela? Estão em guerra econômica com a Venezuela faz muitos anos? Como que vão pedir petróleo? Para abastecer de imediato a Europa? Não há como. Não há como. Até porque a produção de petróleo da Venezuela, que era de 4 milhões de barris, devido à sabotagem e à guerra econômica, caiu para 1 milhão. Quer dizer, até reativar todo o processo, vai anos. O mesmo vale para o Irã. Eles já estão negociando com o Irã. Mas o problema é o mesmo. A sabotagem econômica, a guerra econômica contra o Irã criou o mesmo problema. A produção de petróleo do Irã caiu muito. Porque é evidente que os mercados foram fechados. E o que acontece? Os países do Golfo Pérsico,
eles não têm nenhum interesse em aumentar a produção. Eles querem manter o preço alto. Não é? Para que vão fazer os interesses dos Estados Unidos? Interessantíssimo é que há uma proposta, depois de 8 anos, que a Arábia Saudita está levando uma surra no Iêmen, está para se chegar a um acordo, para parar o conflito. Não é curioso? É que a resistência iemita é sustentada pelo Irã. Não vejam que há um acordo por debaixo do pano, né? Não sei quanto por baixo do pano, para manter o preço alto do petróleo. E para manter o contato que esses países criaram com a China. Para que arrebentar essa relação que se criou com a China? Temos que entender também que a nova Rota da Seda, que é esse projeto chinês de criar uma estrada comercial que vai da Coreia até a Europa, né? Precisa ser travada pelos Estados Unidos. Né? Mas o que acontece recentemente? Acordos da China com o Afeganistão. A Rota da Seda vai passar por lá. E vai ser um jeito de reconstruir o Afeganistão. Quer dizer, se são do Talibã, bom, é um problema dos afegãos, né? Assim pensa a China. Agora, é de se entender também que esses países do Mediterrâneo europeu já estão com as suas economias engolidas pela China. É o caso da Grécia e da Itália. É por isso que os governos, né, da Grécia e da Itália são tão submissos assim aos Estados Unidos. Pensam que vão se descolar. Veja que o conflito é enorme. Quer dizer, é econômico, é político, é militar. Né? E que afeta o planeta inteiro. Essa que é uma questão. Quer dizer, vejam que o tal do problema da Ucrânia, ele não se reduz à Ucrânia e não se reduz à intervenção russa na Ucrânia. E nem é um conflito interimperialista. É uma reação do imperialismo americano à sua crise de hegemonia. É uma reação muito agressiva e perigosa para o futuro da humanidade. Agora, nós percebemos, tanto na Europa, como no Brasil, na América Latina, que o entendimento das esquerdas, me refiro mais especificamente às esquerdas marxistas, né, são atônitos. As esquerdas ficaram atônitas. A dificuldade em entender esse quadro expõe uma debilidade teórica das nossas esquerdas marxistas nesse momento. Quer dizer, quando se demanda uma reação a essa situação, evidente, cada um no seu país, mas é uma reação internacional e internacionalista de peso. Quer dizer, há que se entender, sim, pare-se a guerra, né? Sem dúvida nenhuma. Pare-se a guerra. Primeiro elemento. Mas quem é o responsável por essa situação? É o imperialismo americano. Quer dizer, nós da América Latina temos décadas,
muitas décadas, 100 anos de luta contra o imperialismo americano, que foi paulatina e crescentemente, mais aprofundadamente, se tornando inimigo dos nossos povos. Isso tem que se ter muito claro. Não é um conflito interimperialista que tem o mesmo peso. Olha, os Estados Unidos e a Rússia é a mesma coisa, né? Quer dizer, são dois animais da mesma raça brigando entre si. Não se trata disso. Não se trata disso. Em relação aos povos europeus, a questão que parecia absolutamente exaurida, que a questão da nação volta a ter proeminência. Qual é a situação da Itália? Qual é a situação de Portugal? É uma questão de independência nacional. Então, que os povos, os trabalhadores, muito particularmente, né, os que sofrem barbaramente com essa situação, têm que pensar em lutar pelo fim da OTAN, né, prioridade, para cair fora da União Europeia, porque ela é absoluto controle da oligarquia financeira. Há que se sair disso. E da moeda euro. Porque essa é uma outra questão que está na disputa, a questão da moeda. Veja, essa semana, o rublo valorizou 8% em relação ao euro, ao dólar. Deve ter sido um outro tanto em relação ao euro. E vejam como o real está se valorizando. De pouquíssimo tempo atrás, o dólar estava em torno dos 6,3. Já está abaixo de 5. Quer dizer, a medida da Rússia de fazer o seu comércio internacional em rublo ataca diretamente o dólar e o euro. E fortalece a moeda russa. Então, os países que aceitam fazer negociação em rublo estão, digamos assim, beneficiados. Exemplo que eu acabei de dar há pouco, a Índia. Está muito beneficiado em relação a isso. Vejam, então, que na Europa, no Oriente Médio, na América Latina, os reflexos são significativos. Mais em uns lugares, menos em outros, mas são muito significativos. Quer dizer, então, essa perspectiva do internacionalismo, essa perspectiva do anti-imperialismo, ganha uma nova importância nesse momento. Para nós, no Brasil e na América Latina, é claramente essa perspectiva do anti-imperialismo americano. Em perspectiva, isso coloca para o Brasil o enorme desafio de se descolar dos Estados Unidos. Quer dizer, o nosso futuro está nas redes criadas no sul do mundo. Quer dizer, a própria América do Sul, a África e a Ásia, que vai, digamos, até a China. Quer dizer, é uma questão, digamos assim, de ressuscitar o BRICS e de ampliá-lo. De uma forma de se descolar dos Estados Unidos significa descolar do dólar. Porque, a rigor, por que nós pagamos a gasolina tão alta?
Nós temos uma economia, a rigor, dolarizada. Então, as oscilações, digamos, do chamado mercado internacional nos afetam diretamente. Somos uma economia aberta demais. Claro, se explica. A nossa classe dominante, a nossa burguesia, é completamente articulada ao capital financeiro mundial. É evidente que é por isso que não dá a menor atenção às necessidades das massas populares, né? Por suposto. Então, a situação do mundo é muito complexa, é um ponto de virada na história, não sabemos o que vem pela frente, pode vir uma catástrofe, isso não está fora do horizonte, mas pode haver um descolamento de regiões que se formem, digamos assim, blocos econômicos regionais mais ou menos interligados. Muito diferente dessa globalização neoliberal que foi imposta desde os anos 80 ao mundo, com resistências aqui ou acolá. Nós sabemos que a China se inseriu nisso, se beneficiou disso, né? Porque a correlação de forças era muito desfavorável. Mas como a correlação de forças começa a mudar, o poder econômico político da China é muito maior hoje, a correlação de forças começa a mudar. E a própria política interna da China começa a mudar. Bom, há uma visível guinada à esquerda no governo da China. Há um estabelecimento de novas prioridades, que é a atenção às necessidades das massas populares do campo, que a rigor eram a raiz da Revolução Russa, né? Da Revolução Russa também, mas da Revolução Chinesa, né? Então, a situação do mundo está mudando muito rapidamente. E a esquerda marxista, nos seus diversos setores, agrupamentos, partidos, deve estar preparado para isso. Então, demanda uma atualização da discussão da teoria do imperialismo. São tarefas imediatas, por assim dizer, e que estarão presentes na luta social e política desse ano. Tenho certeza disso. Eu encerro por aqui. Espero que os ouvintes, os camaradas que estiveram aqui com a paciência de ouvir, possam refletir sobre essas questões.